Olá, gente boa de Deus, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para juntos prestarmos ao Senhor o nosso culto, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos favoreça, nessa data especial onde se comemora também o Dia das Mães. Vocês ouviram e assistiram aí duas homenagens para as mamães. As igrejas de mais perto, de longe, sintam-se aí abraçadas, todas as mamães, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe em todas as áreas. Nós queremos aqui transmitir os nossos sinceros votos de felicidade nesse dia, que você seja mamãe e continue sendo a mãe preciosa que você sempre foi. Que os filhos valorizem, a cada dia. Quero mandar um beijo aí para minha mãe, Marisete Santos Queiroz, que está aí, deve estar nos vendo agora também. Beijo, mãe, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Logo, logo, toda essa quarentena vai passar e a gente vai poder estar juntos para também celebrar. Queridos irmãos e irmãs, hoje, além de comemorarmos o Dia das Mães, é o dia também da ceia do Senhor. Devido à extensão da quarentena, o impedimento dos cultos presenciais, nós teremos a segunda ceia. Tivemos agora no mês de abril, primeira ceia online, e agora também no mês de maio, o segundo domingo, na nossa denominação nós fazemos no segundo domingo de cada mês. Vamos também celebrar ainda hoje a ceia. Então, antes de eu pregar, já reforçando a orientação, tem aí um pedaço de pão, um suco de uva. Pastor, mas eu estou sem o suco de uva aqui. Pode ser a água? Pode ser a bolacha? Pode. O elemento não é o importante é o simbolismo, é a essência. É saber que não é uma refeição que nós faremos como qualquer outra, mas é um momento onde nós comeremos do pão, beberemos do suco ou daquilo que você tiver aí disponível, trazendo na memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa fé nele, e é por ele e nele que nós estamos aqui, vamos relembrar esse momento. Quero trazer uma mensagem hoje, que já preguei também em um outro momento, mas que entendo ser propício para essa data. 1 Coríntios capítulo de número 13, vamos falar sobre o amor. Primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja que estava em Corinto, no capítulo 13, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Quero que você abra aí a sua Bíblia. Aquele que não puder ou não quiser, provavelmente você vai estar lendo aí os versículos bíblicos na versão NVI, ok? Nova versão internacional. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino,
pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém, queridos? Meus irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, você que está aí linkado conosco, talvez pela primeira, segunda vez, em São Paulo, fora de São Paulo, nós estamos transmitindo aqui da Pentecostal da Bíblia, na sede nacional que fica no Jabaquara, na cidade de São Paulo. E quero que essa palavra encontre você, chegue ao seu coração, à sua mente, e que o Espírito Santo comunique a verdade que liberta, e que você seja instruído, e desejo de coração que você tenha mudanças na sua vida, como também aqueles que um dia foram encontrados pela palavra tiveram. A cidade de Corinto ficava aí numa localização geograficamente privilegiada. Corinto, a cidade onde Paulo vai escrever a carta para a igreja que está localizada nessa cidade. Ela ficava ali entre o Golfo de Corinto e o Golfo Sarônico, e próximo desses golfos lhe favorecia então uma prosperidade comercial. Era a rota de Roma para o Oriente, também na rota de encontro de vários comércios. Uma cidade portuária é comum, por exemplo, aqui em São Paulo, Porto de Santos, aonde as mercadorias chegam, saem, aonde há uma movimentação da indústria do comércio, aonde se pode vender e também comprar, receber, não é, no seu porto. É uma cidade então próspera, e uma cidade próspera e um lugar bom geralmente atraem pessoas para morar nela. No Brasil, algumas cidades prosperaram nos últimos anos e eram cidades de baixo índice populacional, e sabidamente temos notícia de que essas cidades elas aumentaram no nível populacional. Por quê? As cidades começam a prosperar, as pessoas ouvem falar daquela cidade, os governos investem, não é, com terra, com incentivos fiscais e com outros tipos de investimento, e as pessoas vão para lá e aí começam a estabelecer a sua casa. Não era diferente aqui na época. A cidade atrai muitos orientais, dentre eles os judeus, que eram numerosos. Eram tão numerosos que em Atos capítulo 18, versículo de número 4, você vai ler lá depois que existia inclusive uma sinagoga naquela cidade, pelo número de judeus que lá habitavam. Em Corinto você encontrava lá gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e os judeus também. Lá eles compravam, vendiam, trabalhavam, se divertiam, brigavam juntos. Era uma vida numa grande cidade, no nível de relação de negócio, no nível de conhecimento de línguas, de pessoas. Era uma cidade que podemos dizer era cosmopolita, e essa cidade e as pessoas que lá habitam, elas vão se relacionar e não só fazerem negócio, mas elas também vão conhecer a diversão, e vão participar dessa diversão, vão conhecer também as suas religiões, os seus deuses, e fatalmente conhecerão aí a crença um do outro, e a vida vai sendo tocada. É óbvio que também numa cidade cosmopolita, é uma cidade que também favorece muitas outras coisas, não só o trabalho, não só o turismo, não só a diversão, mas também a imoralidade, mas também os pecados, mas também uma vida desregrada, principalmente para aqueles que não conheciam o Evangelho de Jesus. Uma cidade que é materialmente próspera, mas moralmente corrupta. Uma cidade onde as pessoas
fazem o dinheiro girar, mas também onde havia prostituição, também onde havia a arte de enganar um ao outro, também onde as pessoas visavam seu bem próprio. Nós vamos falar um pouco aqui, contextualizando qual é a história de Corinto e onde está a igreja, onde Paulo vai escrever. Os habitantes eram conhecidos por serem dados a satisfazerem todos os seus desejos, sem limite. Não parece muito diferente dos dias de hoje, onde o mais importante parece para uma sociedade que não tem a Bíblia como freio dos seus impulsos carnais, uma sociedade onde não teme a Deus e aí busca e pratica princípios que, por exemplo, a palavra condena. O importante era que eles estivessem satisfeitos, o importante é que cada um conseguisse alcançar o seu prazer e sem limites. Os mediterrâneos, por exemplo, também lá exportavam em larga escala da cidade de Corinto cerâmica e bronze. Era uma cidade, no importante, que tinha de fato uma expressão. Mais ou menos em 2006 eu tive o privilégio, em uma caravana da igreja, pela misericórdia de Deus, de estar nessa cidade, ou nas ruínas de Corinto, e muitas coisas que eu vou pregar aqui hoje, eu vi lá de fato, né? As ruínas, arqueólogo que nos acompanhava e explicava o passo a passo. Então eu quero dizer uma coisa para você, que talvez ao escutar alguém pregar ou ensinar a Bíblia, pode dizer, mas será que isso é verdade? É verdade, não só a Bíblia diz que é, mas a história, os arqueólogos, aqueles que lá trabalham, contam histórias mesmo não compartilhando na nossa fé, a fé cristã, mas que autenticam aquilo que o Evangelho já traz, que a palavra de Deus já comunica. Haviam lá nessa cidade cerca de 1000 sacerdotisas ou jovens, escravas do templo de Afrodite, na Acrópole, eram empregadas então na prostituição religiosa. Existe lá nessas ruínas de Corinto, na parte alta, numa montanha, onde eles rotularam como o Palácio das Prostitutas. E qual era o contexto aqui? Os marinheiros que lá chegavam, eles então buscando satisfazer os seus prazeres sexuais, eles contratavam as mulheres, as prostitutas. Daí que o contexto de Corinto, quando a gente fala do véu que Paulo orienta as mulheres a usarem, é que quando as mulheres que tinham uma vida na prostituição, elas deixavam essa vida de prostituição justamente por terem sido alcançadas pela pregação do Evangelho, quando elas deixavam a velha vida e elas agora com seus cabelos curtos, que na época identificava, e nesse contexto, aquela que vivia na prostituição, para não ser molestada, o apóstolo vai dizer, olha, coloquem um véu para que não sejam perturbadas agora, já que vocês agora creem em Jesus, deixaram a velha vida, não entregam-se mais à prostituição e agora vocês vivem para Cristo. E então elas colocavam o véu até que os seus cabelos pudessem crescer e pudessem então ser vistas não mais como uma prostituta. Veja bem, o que eu estou dizendo aqui não é que a mulher que tem cabelo curto identifica que é ou não uma prostituta. Eu estou trazendo um contexto da época de Corinto, onde nessa época estas mulheres com os cabelos curtos eram identificadas pelos marinheiros como aquelas que se entregavam à prostituição e pagavam por elas. Além disso, no templo de Afrodite, os cultos incluíam orgias, atos sexuais, e essa crença pagã, ela estava sim ali internalizada naqueles de Corinto. Era algo normal para aqueles que criam e que também seguiam. Ou seja, a péssima moral de Corinto se tornou até um provérbio pejorativo, até mesmo no mundo romano e pagão. Imagine só que os romanos, com todo o seu paganismo, quando queria se referir a alguém de modo ruim, pejorativamente, dizia assim, parece até que você é de Corinto. Ou seja, devido à má fama que eles tinham, devido ao comportamento que eles tinham, devido à forma como eles viviam naquele lugar. Então, meus irmãos, olha só que interessante. O comentarista Leon Morris, da editora Vida Nova, vai dizer o seguinte, que o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo, ou seja, o negociante que conseguia lucro por
todo e qualquer meio, o amante de prazeres que se entregava a toda luxúria, o atleta acerado para todos os exercícios corporais e orgulhoso de sua força física, são os verdadeiros tipos de Coríntios. Num mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior e nenhuma lei, senão os seus próprios desejos. Veja só que Morris vai comentar que também nessa época, e nesse contexto que eu vou pregar aqui hoje, os homens de fato buscavam a sua própria satisfação, não tendo limites. Então imagine uma pregação aonde aqueles que se aproximam de Cristo precisam tê-lo como seu Senhor, e não só tê-lo como seu Senhor, mas precisa negar a si mesmo e carregar a sua cruz, ou seja, precisa dar conta dos seus impulsos carnais, precisa vencer os seus desejos ilícitos e às vezes até lícitos, mas desordenados ou fora do propósito do Senhor Jesus. É um convite desafiador para um povo, numa época, numa cidade onde o prazer era fácil de ser alcançado, onde as possibilidades estavam lá para quem quisesse, onde havia uma mistura de nações, onde havia também um sincretismo religioso muito forte. Fazer parte agora de uma comunidade que se diz cristã, ou seja, seguidora de Cristo, e que não mais vai ter tais práticas. Olha que desafiador. Por isso que é perfeitamente compreensível que há muitas pessoas que não conseguem entregar-se a Jesus, porque quando ele lê o Evangelho ou quando ele escuta uma pregação, ele sabe que é óbvio que Deus, no seu projeto de salvação, ele proveu o Cordeiro que eu e você não poderíamos prover, ou seja, a salvação é pela graça de Deus, é imerecida, não é planejamento nosso, não é trabalho nosso, não é por mérito nosso, mas ele veio até nós, se fez homem e conviveu entre nós, morreu entre nós, por nós inclusive, para que agora eu e você pudéssemos ter acesso à salvação. Mas ele vai dizer: olha, aqueles que querem me seguir precisa dizer não à velha vida, precisa agora dizer: eu não quero mais ser como eu era. Se eu era adúltero, eu vou deixar o adultério. Se eu era mentiroso, eu não vou mentir mais. Se eu era um fornicador, eu não vou fornicar mais. Ou seja, o Evangelho oferecido por Jesus traz sim uma possibilidade real e poderosa de salvação que nenhum homem na terra poderia produzir. Entretanto, o Evangelho, ele não é uma maquiagem, ele não trata ou produz um estereótipo, mas eu costumo dizer que ele é uma britadeira, porque ele confronta-nos nos desejos mais fortes, mais contundentes, mais ilícitos. E é nesta hora que aqueles que se entregaram a Jesus serão chamados, e não só chamados, mas desafiados a negar os seus desejos e escolher Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez essa mensagem para alguns seja forte demais, talvez para nós mesmos cristãos temos dificuldade na assimilação, mas é extremamente necessário. E Paulo vai falar sobre alguns comportamentos que não estavam condizentes da igreja, acerca do que Jesus queria deles como igreja de Cristo. Podemos dizer que os cidadãos de Corinto tinham por fama a ostentação dos maus hábitos, dos maus costumes, e foi para esse povo que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho, ganhou almas, estabeleceu a igreja, e é para essa igreja que ele vai escrever. O capítulo 13, onde eu vou me focar a pregação, pode ser visto como um elo entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, porque no capítulo 13 o apóstolo fala do amor como base fundamental para os coríntios, que se gabavam dos seus dons, das suas habilidades, de ser uma igreja onde visivelmente se podia ver a manifestação dos dons dados pelo Espírito Santo. Entretanto, eles precisavam estar atentos principalmente à repreensão e à orientação que o apóstolo vai fazer a eles. Por quê? Porque eles estavam falhando no básico. O que é o básico, pastor? No amor. A variedade de dons espirituais dentro
dentro da unidade fundamental do corpo de Cristo, lá do capítulo 12, pode ser mantido em perfeito equilíbrio somente pelo exercício do amor, sob cuja luz o verdadeiro valor e função de todos são facilmente avaliados. Então, Paulo vai tocar num assunto que eu diria que é o reagente para mostrar aos coríntios aquilo que eles precisariam ajustar, trazer para a vontade de Cristo, se alinhar segundo a instrução do Evangelho. Vamos refletir então sobre o que era mais importante para os crentes da igreja de Corinto: ostentar os dons, falar cada um da sua superioridade, ou valorizar o que de fato, segundo pregou Paulo, mais importava: o amor prático e o amor como base das nossas ações. No versículo 1, o apóstolo então vai ensinar que a falta de amor colocaria todo e qualquer cristão em pé de igualdade aos pagãos. É altamente confrontador. Paulo vai dizer para ele o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. As palavras escolhidas por Paulo são cuidadosamente escolhidas, porque ele vai resgatar aqui, ele vai trazer símbolos do paganismo, ele vai trazer utensílios usados pelos pagãos, e ele vai dizer o seguinte: por mais que você fale em línguas, nós pentecostais que cremos, e inclusive vou falar sobre isso ainda nessa pregação, precisamos tomar cuidado para que os dons não sejam para nosso envaidecimento. Precisamos tomar cuidado para que não nos apliquemos tanto aos exercícios espirituais e nos esqueçamos da base primeira, do alicerce, que é o amor. O amor que partiu de Deus para conosco, a entrega encarnada do seu Filho Jesus, que Pedro vai dizer é o Cristo enviado por Deus. Nós precisamos tomar cuidado para que, com o passar dos anos, a nossa espiritualidade não se resuma a alguns sentimentos sensórios nos nossos corpos, ou alguma manifestação ou outra específica, e nos esquecer do básico, do principal, que é o amor, que é o que Paulo vai abordar aqui. O amor deveria ser então um amor sacrificial, a exemplo do amor de Deus. Não é um amor somente no nível fraterno entre irmãos, mas é um amor que tem como espelho, que tem como base, que tem como exemplo o amor de Deus para conosco. Você já parou para pensar que Deus tem um amor que nós não temos a capacidade cognitiva de compreender? Porque muitas vezes Deus nos chama e nós dizemos não. E aliás, Ele não fez uma pesquisa antes na terra para dizer: deixa eu ver primeiro quem é que vai crer no meu filho. Não, Ele simplesmente enviou. E Ele enviou para nos salvar, é para nosso benefício, não é para o benefício dele. Há pessoas que erroneamente entendem ou pensam que Deus mendiga os nossos cânticos ou a nossa atenção. Muito pelo contrário, somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que devíamos ou devemos ter a consciência que somos extremamente dependentes de Deus. Quando a gente tem essa consciência clara de dependência, alguns apetites carnais, eles vão ser minimizados, arrefecidos, diminuídos, porque a gente começa a entender que de fato, mesmo crendo em Jesus, mesmo tendo sido batizado nas águas, mesmo recebendo do Espírito Santo este ou aquele dom, parece que essa erva daninha, ela insiste em hora ou outra crescer e aparecer, e cabe a nós como cristãos refutar esses desejos e dizer: eu escolho a Cristo. E eu não vou dizer que eu escolho a Cristo porque Ele me deu uma língua estranha, eu vou dizer que eu escolho a Cristo porque o amor dele me constrange. E é por causa desse amor que nós somos levados a amar também, a ter como base influenciadora das nossas decisões, dos nossos comportamentos.
Ninguém é crente bonzinho ou boazinha por ter 10, 15, 30 anos de instituição, de denominação. Se a tua base não for o amor de Deus, é falível, pode estar sendo rejeitada. A palavra amor fala de afeição ou benevolência, no plural agapai, remetia-se nessa palavra a uma festa de amor, que inclusive essa festa de amor se tornou em banquetes públicos, instituído pela igreja cristã primitiva, ligados à celebração da ceia do Senhor, aonde os ricos forneciam os alimentos, as pessoas mais ricas bancavam o banquete e compartilhava-se com toda e qualquer pessoa, independentemente da sua posição social, econômica ou condição financeira. Era a mesa onde pobres e ricos sentavam para comer e para celebrar um só Deus. Esse hábito, esse tipo de comportamento, ou essas porções que eles traziam para os banquetes, também contemplavam as pessoas enfermas, as pessoas que não podiam ir, as pessoas que estavam em suas casas não eram esquecidas. Eles mandavam lá, vamos dizer aí, a quentinha ou a marmita nos dias de hoje, ou marmitex, mandavam para aqueles que sabidamente estavam enfermos. É aquela consciência de que nós estamos nos alimentando aqui, comendo do banquete, mas há um irmão que está enfermo na casa dele, vamos mandar para ele também porções desse banquete. Percebe que resgata uma essência prática de comunidade, que não está limitada ou resumida a um culto no templo, mas a uma vivência, a uma vida cultica extra-templo. Não está ligado a fazer parte da minha ou não denominação, está ligado a crer no mesmo Cristo, está ligado a ter recebido do mesmo amor que constrange, e não só constrange, mas nos impele a ter também um comportamento de amor. E a ausência, ou melhor dizendo, nesses banquetes, com o passar do tempo, começaram a haver abusos, porque alguns ricos começaram a encher os seus estômagos, e estas percepções e estas ações de compartilhar com o pobre e de lembrar-se do enfermo, elas foram sendo esquecidas. E quando eles se reuniam para fazer a ceia, e Paulo chama a atenção disso lá em 1 Coríntios 11, eles se banqueteavam e não se lembravam daqueles trabalhadores que chegavam mais tarde, que eram escravos ou que serviam na casa ou na família de alguém. E ele vai dizer assim: olha, esperem uns pelos outros, porque a essência não é o alimento, a essência não é se você tem o pão, a bolacha, o biju, a essência não é se o suco é de uva, se é vinho, se é água. A essência é guardar a vida prática da comunidade que é gerada em nós, por termos sido impactados pelo amor de Jesus, e nos constrange a ponto de deixarmos a nossa egolatria, egocentrismos, a ponto de nos tornar pessoas mais mão aberta, compartilhar mais, lembrar-se mais um do outro. A ausência do amor não poderia ser suprida por qualquer capacidade ou habilidade, seja pelos dons ou pelo zelo religioso. Paulo vai dizer o seguinte: não adianta, você pode ser um piedoso, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ter esse, aquele ou aqueles dons, mas se falta esse entendimento, são ineficazes, não te gera crescimento, a ponto do crescimento que Deus quer que tenhamos pelo exemplo de Jesus Cristo. Paulo deixa claro, citando como exemplo tanto as línguas dos homens ou dos anjos, que nada poderia compensar a falta do amor. Um amor que procede de Deus e que ama os indignos. Às vezes podemos ficar fascinados por uma oratória eloquente, com a demonstração do saber ou da sabedoria,
com habilidades, sejam elas quais forem, na obra de Deus ou fora da obra de Deus, deixando de dar valor ao que realmente importa, amar como Cristo amou. Você pode ser eloquente, inteligente, pode ser uma pessoa que tem um bom entendimento de algum assunto ou de alguns assuntos, você pode ter uma graduação ou algumas graduações. Estas coisas, elas não são eficazes se o amor e a compreensão do amor de Deus para conosco não fizer parte da nossa vivência, da nossa motivação. E ele vai chamar a atenção disso, que essa igreja não pode se contentar somente em ter e usar os dons, mas não podem perder a base, este amor. Lawrence Richards, do Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, da editora CPAD, ele vai dizer o seguinte: diz que pelo comportamento dos crentes em Corinto, eles estavam longe de serem modelos de espiritualidade. Aqueles que falam em línguas, mas não têm amor, são homens e mulheres vazios. Às vezes nós temos tantas habilidades, às vezes nós temos dons que o Senhor nos deu, mas não conseguimos demonstrar níveis de afetividade que comunique na prática que nós fomos encontrados por Jesus, e nós não replicamos esse amor. O versículo 2, para não deixar dúvidas sobre a superioridade do amor, o apóstolo sai dos dons estáticos para os dons de instrução, considerando que esses possuíam maior eficácia na comunicação da vontade de Deus para as pessoas. Paulo então instrui os crentes de Corinto, que aparentemente menosprezavam uns aos outros. Talvez aqueles que tinham dons de instrução diziam: o meu é comunicável, é inteligível, é instruir, a capacidade, a possibilidade de instruir. O seu dom é estático, ninguém entende. Quem sabe entre ele e pela escrita nos dá margem para confiar nisso. Havia disputa até mesmo pelo dom que um tinha e julgava ser mais apto, mais adequado, julgava ser mais produtivo para a igreja do que o outro. E Paulo repreende-os nisso. Eles se achavam importantes, uns mais que os outros. Lembremos que lá se deu uma luta e um partidarismo que Paulo também vai repreendê-los. Uns que diziam ser de Cefas, de Paulo, de Pedro, de Apolo. E aí ele vai dizer: vocês estão fazendo o que com o evangelho? Nós não somos ninguém. Quem morreu na cruz foi Jesus. O Senhor da igreja é Jesus, o batizador é Jesus, o resgatador é Jesus. Ele poderia dizer o seguinte: escuta, deixa eu aumentar a minha popularidade, eu que sou o líder aqui. Não, ele remete a Cristo, ele glorifica a Cristo. Há cristãos que têm aí problema com narcisismo em níveis altíssimos. Ele precisa ser visto como o melhor, como bom. Escute uma coisa, igreja de Cristo, nós não somos nada, somente Jesus o é. E eu preciso crer nisso, e tem que fazer parte da minha vida. 1 Coríntios 12, 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eles estavam se degladiando e não conseguiam amar. Se como igreja nós não demonstrarmos esse amor dentro desse corpo que é a igreja de Cristo, o mundo não será atraído para fazer parte desse corpo também. E é por isso que nós temos que nos policiar nas nossas ações, nas nossas falas. Versículo 3, aliás, Paulo antes ainda vai ressaltar que mesmo que um cristão possuísse um mais elevado dom, mas lhe faltasse o amor, não seria nada, ninguém, um zero absoluto. Não adianta falarmos tantas línguas estranhas e também ter as interpretações, se nós não tivermos a base
que é o amor de Deus, que deve estar impregnado em nós, e como consequência dessa impregnação, eu transmito ao outro, ao meu igual em Cristo, ao próximo. Versículo 3, para o apóstolo Paulo, o ato de ajudar os pobres, sem que a fonte geradora dessa ação seja o amor referenciado em Cristo, não passaria de assistencialismo. Se fazemos com a motivação que não seja por ter sido amado por Jesus, e esse amor nos leva a fazer a outrem, isso também precisa ser consertado. O Senhor não aceita generosidade ou sacrifício cuja motivação não seja o amor em Cristo, ou seja, sem interesses pessoais, sem falsas intenções. Talvez as aspirações sobre sacrifícios que Paulo chega a dizer pode resgatar a história de um indiano chamado Jarmano Chegas, que queimou, se colocou em chamas em uma pira, queimou sua própria vida, seu próprio corpo, e no seu monumento em Atenas, Jarmano Chegas é chamado ou conhecido como indiano de Barbosa, que de acordo com os costumes tradicionais da Índia, tornou-se imortal e jaz aqui. Talvez aí também essa escrita de Paulo nos dê embasamento para essa lembrança. Mesmo que você espedace seu corpo, mesmo que nos queimemos vivos, se não for a motivação por amor a Cristo e glorificação a Ele, isso também é vaidade. O que ressalta na escrita é que o exibicionismo está sendo repreendido. Leon Morris vai dizer: os homens do primeiro século comumente viam grande mérito nos atos de caridade e de sofrimento. Paulo rejeita essas ideias totalmente. O amor é o necessário, nada pode preencher a sua falta. Você se lembra, aliás, que era da prática dos fariseus dar esmolas, porque não só a questão do dar, mas para ser visto. E por isso vem a escrita que a tua mão não saiba o que a outra faz, porque a ideia não era ajudar, mas era ser visto pelas pessoas e ser considerado um homem piedoso, um temente a Deus. Aqui Paulo desconstrói tudo aquilo que às vezes a gente constrói sem pensar, que a religiosidade requerida por Deus vai muito além de fazer parte de uma instituição, de ter uma credencial, de estar em um palco ou altar, de usar um púlpito. É no meu cotidiano, é de domingo a domingo, em todos os ambientes, em todos os aspectos que eu vivo e conviva com os meus. É lá que o cristão genuíno é provado, autenticado, e é por esta vida diária que ele também será galardoado pelo Senhor. O apóstolo Paulo faz menção dos dons estáticos, línguas, de instrução, profecia, de realização de milagres, fé, e de ajuda, a questão do dar, deixando bem claro que sem o amor não transmitimos nada, não somos nada e não ganhamos nada, pois o fazer tem seu nascedouro no amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a motivação, é o porquê estou fazendo. Versículos 4 a 7, a escrita do apóstolo ainda fala da natureza desse amor, que precisamos como cristãos praticar, viver. Esse amor tem seu DNA no caráter de Jesus. A igreja em Corinto deveria renunciar os seus próprios desejos e interesses para viver o amor sacrificial do Mestre. Vocês lembram a oração de Jesus? O que é que ele vai dizer? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Meus irmãos, todos os dias somos desafiados a dizer: Pai, faça a tua vontade. Abro mão do meu querer, abro mão das minhas expectativas. A escrita de Paulo vai nos trazer informações contundentes de como se deve receber e gerar esse amor.
Versículo 4 ele vai dizer: o amor é paciente, perseverante, passivo, mesmo diante das injúrias sofridas. Tem uma infinita capacidade para suportar, não perdendo rapidamente o domínio. Sendo primeiro paciente com pessoas, antes de ser com as circunstâncias. O amor é benigno, reagindo com bondade aos que maltratam, os que o maltratam. É o complemento ativo da paciência. Não é cabível ao cristão dizer o seguinte: fez, leva, bateu, recebe. Percebe? Ele vai dizer que as nossas motivações, ou as nossas ações e reações, precisam estar amparadas no amor a exemplo de Cristo. E o amor a exemplo de Cristo que Paulo vai nos trazer é um amor sofredor pelo bem do outro. O amor não arde em ciúmes, não se aborrece com sucesso alheio. Em Corinto se relaciona com os irmãos que achavam possuir dons inferiores. Imagine só, 1 Coríntios 12, 14 a 17. Alguns começaram a ter ciúmes, dizendo o seguinte: olha, esse daqui tem um dom melhor que o meu. Ah, como eu queria ter esse dom. É claro que na igreja de hoje não há esse tipo de comportamento. E aqui abro aspas, estou ironizando, é claro. Às vezes a gente olha para o outro e quer o que o outro tem, recebeu ou faz. Só que tem uma grande diferença. Talvez Deus não te chamou e chamou outro especificamente para aquilo. O fato de você ter um dom e não ter o que o outro tem não significa, primeiro, que você não faz parte do corpo. Pelo contrário, você faz parte do corpo. Segundo, que você não tem a importância. Pelo contrário, cada um é importante na composição do corpo. E quando nós nos aceitamos e nos assentamos acerca desses desejos desenfreados de ciúmes, de inveja, a gente vive uma vida mais leve. Alguém que quer fazer o que você faz, pode fazer, irmão, fique em paz. Alguém que quer ser o que você é, ou até quer estar onde você está, porque a obra de Deus não funciona por capacidades humanas. Na obra de Deus não é por tempo de casa. Na obra de Deus ainda tem um Deus que é mandatário nessa obra, e Ele põe quem quer, tira quando quer. A vontade dEle ainda é soberana, e quando a gente entende isso, a gente compreende esse amor e não inveja aquilo que Deus não deu a mim, mas deu ao outro. O amor não se ufana, cheio de vento, enfatuado, não se envaidece, não é gabola, contador de vantagens. Refere-se ao possível comportamento dos membros lá na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 12, 21 a 26. O amor não se ensoberbece, preocupando-se mais em dar-se ao invés de afirmar-se. Termo usado pelos gregos posteriormente para denominar o orgulho intelectual e a exibição retórica. Se a motivação for: eu quero estar aqui porque para mim aqui é o centro, e aqui eu vou estar sendo visto por muita gente, pode até fazer um bom trabalho, pode até cantar bonito ou bonitinho, pode até pregar perfeitamente, coerentemente, usar a devida concordância gramatical, mas se a motivação for aparecer, quem ouviu vai ser atingido pela palavra, mas o seu galardão será nulo, e a sua vida cristã precisa de uma revisão urgente acerca do que me leva a ser e fazer. Percebe? Ele vai mexer com a estrutura de uma igreja que tem abundância em dons, que é eficaz na realização da obra dentro da comunidade, do anunciar a Jesus naquela cidade. Entretanto, nem tão eficaz assim, porque eles falham no básico, no amor. O amor não se conduz, versículo 5, inconvenientemente, de modo desonroso, indecente, como os ricos de Corinto estavam fazendo a ceia, transformando num mero banquete.
enchendo a cara de vinho, se alimentando desordenadamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34. O amor não procura seus próprios interesses, as intenções e ações não visam benefício próprio, antes por amor suporta o fraco na fé, para que este não venha a cair da graça de Deus. 1 Coríntios 8, versículos 1 a 9. Tolera. É óbvio que o Ronildo, há 20 anos atrás, no primeiro ano de conversão, tinha uma estrutura. É óbvio que o meu entendimento bíblico, há 20 anos atrás, era um. É óbvio que a minha estrutura emocional, intelectual, a minha vivência com Deus e a espiritualidade era uma. E alguém teve paciência comigo. E alguém ouviu certamente algumas bobagens que eu já devo ter dito ou pregado por aí. Mas houve quem estendesse a mão, houve quem com carinho, com orientação exortasse, motivasse, investisse, dissesse: olha, eu vou te ajudar, eu vou investir, eu vou te esclarecer como é que é isso. Cara, como é difícil arrumar gente para ajudar a gente. Mas como caem aos montes pessoas que criticam, que atiram pedra na árvore alheia. Como é difícil ter gente que vibra com o seu sucesso. Eu tinha uma fala mais antiga que eu costumava dizer, me veio à mente aqui agora, que sucesso só faz bem para quem tem. Invariavelmente, geralmente, pela natureza humana, pelo desprovimento da palavra de Deus, pela falta desse amor que gera esse comportamento do Espírito Santo, que como fruto nos leva a mudar, geralmente faz com que nós, homens e mulheres, tenhamos comportamentos e sentimentos vergonhosos, de querer derrubar o outro. Outro dia me disseram acerca de um pastor que caiu, pedi lá o contato para um irmão, mandei lá meus préstimos, olha, estou aqui para te ajudar do que você precisar. Não foi necessário. Que ao invés de nós divulgarmos as quedas dos santos em Jesus, que ao invés de nós patrocinarmos o linchamento público dos homens de Deus, das mulheres de Deus quando eles caem, possamos no privado, no inbox, no secreto dizer aqui, ó, eu estou aqui para te ajudar. Talvez a igreja de Jesus não tenha expandido como o mestre quer que ela expanda, porque nós não somos de todo maduros suficientemente para que possamos entender isso e ter ações como essa. Talvez o nosso olhar acerca de nós mesmos é de um nível de santidade e superioridade que não é verdade, mas que nos impede de ter uma ação ajudadora acerca dos outros. Não busca seu próprio interesse. O amor não se exaspera, é moderado, comedido, tranquilo de espírito, não melindroso ou predisposto a ofender-se. Este amor faria com que as brigas judiciais fossem evitadas. 1 Coríntios 6, versículo 1 a 6. Olha, se vocês de fato entenderam e receberam o amor de Deus, vocês não vão ter esse tipo de briga entre vocês, nas portas dos juízes, lá da comunidade que não crê em Jesus, mas vocês vão se entender entre vocês. Ele vai dizer que o amor não se ressente do mal. Quem ama assim não contabiliza o mal recebido com a intenção de retribuir, não guarda ressentimento. Quem sabe você que está me ouvindo deixou o evangelho porque alguém te ofendeu, ficou ressentido. E eu te pergunto hoje, nessa noite, com todo amor e respeito, o que Deus tem a ver com isso? Pessoas são pessoas, ser humano é ser humano, Deus é Deus.
Não seja melindroso, meu irmão, não seja melindrosa, minha irmã. A gente ouve alguma coisa que nos chateia, e é mais ou menos assim: namorados que quando começam a namorar, eles fazem parte da mesma igreja, é tudo uma maravilha, mas quando dá errado, a igreja já não serve mais para ele ou para ela. O que a igreja tem a ver com o insucesso do seu relacionamento? O que Deus tem a ver com as suas frustrações, quando muitas delas fomos nós mesmos quem escolhemos seguir, e que também muitas delas geram crescimento em nós? Versículos 6 e 7: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, não concorda, não vibra ou aplaude o mal cometidos por outros, antes se une com a verdade para vencer o mal. Provavelmente refere-se ao comportamento passivo dos crentes em Corinto, com o pecado do filho com a mulher do seu pai. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 13. Deixa eu te falar uma coisa: a gente não aponta o dedo, mas a gente também não torna o pecado normal no corpo de Cristo. A gente não pode achar que tudo é normal. Nós vivemos numa sociedade que alguns escritores, inclusive seculares, falam de uma sociedade líquida, ou seja, aonde você colocar a água, ela preenche aquela forma. É uma sociedade sem limites, onde tudo vale, importando a satisfação individual, independentemente se essa satisfação ofende ou não a Deus. É óbvio que nós não vamos apontar o dedo no pecador, mas vamos abraçar, vamos olhar para a nossa humanidade falha e vamos também usar de misericórdia com eles. Mas também nós não podemos banalizar o pecado, porque a igreja de Cristo não comunga com as coisas erradas, ou não deveria comungar. Versículo 7: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O sofrer aqui é num sentido de cobrir, de abrigar, protegendo o que estava coberto e suportando o que vem sobre. O amor apaga aquilo que em outrem é desagradável, não recuando no amar, mesmo os que estão em pecados. Eu não vou me afastar dele porque ele se afastou de Jesus. Eu não vou bloquear ele nas minhas redes porque agora ele não é mais cristão. Não, eu vou continuar amando ele, respeitando ele, porque assim Cristo nos ensina. Tudo crê, crendo que mesmo o pecador ainda pode ser sim restaurado. Não quer dizer que o amor é enganado pelos pecadores, não significa isso. Antes, este amor está sempre disposto a conceder o benefício da dúvida. Quando a gente ama, a gente diz assim: não, eu não acredito. Alguém vem e diz assim: aquela pessoa, você ouviu falar, você sabe, aquele cara é terrível, aquela mulher é terrível. Quando a gente tem envolvimento, quando há empatia, quando há amor, quando é gente que a gente não vai muito com a cara, a gente crê rapidamente. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente recebe informações, já alguém que eu tenho uma antipatia, diga assim: também, essa pessoa, nunca vi ela como cristã, está muito mais ligado a preconceitos e antipatias nossas, muitas vezes, do que uma verdade de fato. Mas ele diz que o amor aqui, ele abraça, não é se fazendo de tolo, não é que ser enganado. Eu sei muito bem o que eu posso e o que eu não posso, o que é pecado e o que não é, mas a minha forma de se relacionar é de acolher. Ele também diz que suporta, como um soldado em alta batalha que não recua, antes segue brigando e permanecendo no campo de batalha. Eu vou finalizar, temos a ceia, eu vou rapidamente aqui passar versículos 8 ao 13, nesse texto que é rico e importante para nós. Versículo 8, o apóstolo compara a finitude da serventia dos dons com a infinitude do amor, pois os crentes em Corinto se gabavam por terem os dons. Entretanto, são ensinados por Paulo que sem amor apenas soavam como
barulho de bronze, como qualquer outro religioso. Não passava de mais um pagão. As profecias desaparecerão, pois quando os crentes estiverem diante de Deus, não será mais necessário profetas ou profecias. As profecias, as línguas e o conhecimento que foram dados por Deus para a edificação da igreja na terra, não terão mais utilidades quando os crentes estiverem com o Senhor. Entretanto, o amor jamais se acabará. Percebe? Aqui não se trata de que os dons eram somente para a igreja primitiva, como alguns creem e defendem. Respeito é a sua opinião, não é a minha crença como pentecostal, como pregador da palavra. Esses dons sim são para os dias de hoje, estão disponíveis. O Espírito Santo nos capacita com eles. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, escute. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esses dons é para um propósito específico de edificação da igreja, de alcançar os não cristãos. Mas quando estivermos com o Senhor, lá não precisará mais do dom de língua, da interpretação das línguas ou dos ministérios, porque estaremos com o Senhor. Versículo 9 e 10, a vinda do Senhor marcará o fim do uso dos dons pela igreja. Quando se chegar à consumação, tudo que é parcial será aniquilado. O que nós realizamos aqui é uma parte. O cumprimento, a perfeição, o ápice é na volta do Senhor. É o cumprimento da promessa. É a retirada da noiva dessa terra. É as bodas com o cordeiro. Aleluia! É a expectativa dos crentes genuínos que não abrem mão da promessa celestial por prazeres temporais, momentâneos, terrenos que lhes são oferecidos dia a dia. Tudo que está acontecendo está sendo usado para orientar e conduzir a igreja até a volta. Terá cumprido o seu propósito, o seu papel. O que é perfeito refere-se a chegar, a alcançar o objetivo final, a consumação do plano de Deus, versículos 11 e 12, ilustrando a ideia de finitude dos dons, pela completude ou alcançar de um estágio. O objetivo de Paulo, e Paulo usa isso para ilustrar e reforçar a mensagem, o desenvolvimento, como um desenvolvimento de um ser humano. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agora adulto, maduro, faço as coisas de adulto. É como que para tudo tem um tempo e um fim específico. É como o bebê precisa tocar e o seu desenvolvimento vai até a fase adulta. E ele então, com as suas fontes, com a sua cognição perfeitamente formada, ele consegue fazer o que antes não fazia. Tudo tem um objetivo para um tempo específico. Aqui ele não está dizendo que era só para um tempo, ele está dizendo, escuta, as coisas elas servem para propósitos. E o propósito de Deus em dotar e deixar e enviar o Espírito Santo e nos dar os dons é ajudar a igreja a ser edificada e também a ser possuída, usada poderosamente na realização da missão. Os dons serviriam até que estivesse a igreja com Jesus. Lá não haverá mais necessidade deles. Então antes se raciocinava como menino, mas agora não. Vai chegar um dia que em Cristo, com Jesus, no arrebatamento da igreja, não teremos mais que utilizar os dons, eles perdem a função. Mas o amor de Deus por nós, e o amor da igreja por Deus, o amor do noivo pela noiva, e o amor da noiva pelo noivo, isso será celebrado na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Corinto também era famosa pelos espelhos de metal que fabricava. Entretanto, eles refletiam uma imagem
um tanto quanto distorcida, não era como os espelhos que temos hoje de imagem perfeita, era distorcido, e ele vai usar isso para dizer: olha, assim como nós temos uma ideia ou vemos distorcida a imagem, ainda não está completo toda a obra, mas chegará o dia que haverá essa completude, estaremos com o Senhor e o veremos como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, igreja, guarde o amor de Deus acima dos dons, acima de tudo, valorize o amor de Deus. Pastor, os dons não são importantes? É claro que são, para a minha edificação, para a realização da missão, mas acima de tudo, as minhas motivações não podem ser por egoísmo, mas por glorificação do nome de Deus. Comentarista do comentário bíblico NVI, F.F. Bruce, vai dizer: o nosso conhecimento somente fragmentado e nossa argumentação às vezes defeituosa nos fazem com frequência deduzir uma imagem distorcida da realidade divina. Percebe? Somente Ele é, Jesus é o fechamento de tudo, a completude de tudo. A escrita de Paulo, face a face, indica que na vinda dele iremos conhecê-lo de uma forma tão direta como não tínhamos conhecido até agora. E finalizando o versículo 13, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ensinando-os que as coisas realmente importantes não eram as línguas e coisas semelhantes, mas a fé, a esperança e o amor, e elas estão interligadas, e nessa interligação, o amor ocupa a posição de telhado em tudo isso, sobre a fé, sobre a esperança. A fé e a esperança são puramente humanas, mas o amor, ele é divino. Nas cartas à igreja em Corinto, podemos ler sobre suas vaidades, podemos ler sobre seus pecados, suas visões distorcidas do Evangelho de Cristo, sobre como foram repreendidos, ensinados e motivados a buscarem o caminho iluminado pelo Evangelho de Jesus. É provável que nós, como igreja, nos dias de hoje também necessitemos de uma releitura bíblica, de uma repreensão do Espírito Santo, de uma motivação desse mesmo Espírito, para que voltemos à palavra, para que voltemos ao caminho. Os dons são reais, o Espírito Santo continua dando eles à igreja, a igreja os usa e o nome de Deus é glorificado, mas não podemos perder a motivação, a real motivação que aponta para Cristo, que glorifica a Ele, que oferece o primeiro lugar a Ele, que honra a Ele, que bendiz a Ele, que exalta a Ele, que favorece a Ele, que diz que Ele é o motivo real, e fora Ele nada do que fazemos tem sentido de ser. Ele é a real razão da nossa fé. É provável que nós tenhamos que fazer essa releitura. Devemos, como cristãos, ter em relação ao Senhor temor, respeito, crer nele. O apóstolo Paulo não critica ou não é contra o fato dos crentes em Corinto terem os dons espirituais, não critica isso, mas o fato de não terem ou não demonstrarem o amor, essa é a ênfase que ele dá. Ele começa em 1 Coríntios 12 falando, em 14 vai falar, mas entre um e outro no 13 ele diz: espera lá, sejam moderados, tenham equilíbrio na vossa forma de crer, resgatem as motivações adequadas, corretas por que estão aqui, por que fazem. William MacDonald disse sobre a graça recebida de Deus que a maior dessas graças é o amor, pois é a mais proveitosa que as outras, não é centrada em si mesmo, mas nos outros. A prática do amor nos preservará do uso indevido dos dons e das contendas e divisões resultantes dessas brigas. Que eu e você possamos dizer: Senhor, me ajuda, para que a gente possa amar como Cristo e que esse amor seja visível em nós. Quero pedir que já coloque aqui o QR Code e o link de inscrição e dizer para você
você que de repente, ouvindo a palavra, está afastado do Evangelho, você que talvez ainda não confiou a Jesus o governo da sua vida, e eu sei que provavelmente o que você ouviu aqui hoje, talvez mexeu um pouco com você, na questão de que, mas se eu crer nesse Cristo, como é que eu vou lidar com esses meus desejos? O Espírito Santo te ajudará, a palavra de Deus te alimentará, te norteará. Mas é importante que você dê o primeiro passo, e não só esse ato de dizer eu creio em Jesus, mas ser alimentado pela palavra dele, mas seguir a ele, estar com ele, tendo esse amor, porque lá em 1 João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Versículo 16, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. 1 João 4,18, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, vive talvez por pautas religiosas, por barganhas, pelo mercado religioso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então eu quero convidar você a aceitar a Cristo. Você que está afastado, a reconciliar nessa hora. Eu vou orar com você. Peço que nessa oração, você aí que está perto de alguém que de repente sinta o desejo de entregar a vida a Cristo, ore por ele, seja usado por Deus agora na evangelização, nesse ato que o Senhor te conduzirá. Querido Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos por estas vidas que estão nos vendo de perto e de longe, que sejam tocadas pela tua palavra, convencidas pelo teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que o Senhor faça aquilo que eu, Ronildo, não posso fazer, eu sou incapaz, mas o Senhor é poderoso, convencer, libertar, iniciar a obra nessa vida. Aqueles que conhecem o Evangelho e se afastaram, que eles possam reconciliar no dia de hoje, que eles sejam alcançados, que o teu nome seja glorificado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fortalece essa família cristã que está nos vendo agora, fortalece a membresia da denominação e outros que não são da denominação, alcança todos estes e estas aonde chegar essa transmissão, aonde for replicado, que o Senhor seja glorificado e que nós estejamos firmados no amor de Deus. João 3,16, que diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nós vamos ouvir agora, nós vamos assistir agora um vídeo de comemoração especial de 36 anos da Igreja de São João Clímaco. Na sequência, ceia do Senhor. Não saia daí, esteja com o pão, com o suco, e nós vamos celebrar, relembrar o sacrifício de Jesus. Celebre junto com São João Clímaco agora, vamos lá.
Meus irmãos e irmãs, gente boa de Deus, como eu costumo dizer, nós vamos agora para um momento especial. Não é o pão, não é o suco, mas é o que eles representam. E sabe o que eles representam? A entrega do Filho de Deus por mim e por você. Eu não era merecedor e não sou merecedor, ai de nós, mas Jesus entregou a sua vida por amor de mim e de você. E agora nós vamos relembrar esse ato, o partir do pão, o tomar do cálice, e nós vamos agradecer ao Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina, e porque nos torna agora pessoas que através do sacrifício dele, podemos ter acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Querido Deus, eu te agradeço pelo pão e pelo suco. Eu te agradeço pelo alimento que tem nos chegado. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço porque ai de mim, ai de nós, se Jesus não tivesse sido imolado naquela cruz. Mas graças a ti, ao teu plano redentor, é que eu e os meus iguais em Cristo podemos hoje participar dessa ceia, não presencialmente como costumeiramente fazíamos, mas Senhor, nesse momento de quarentena, cada um na sua casa, com seu pedaço de pão, com o seu suco, ou com a sua bolacha, com a sua água, relembrar o sacrifício do Mestre, relembrar o sacrifício de Jesus. Ele estava com os seus discípulos, e ele com o pão, ele deu graças a Deus, e partindo o pão disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Ele transforma uma data de lembrança do povo judeu da saída do Egito, de uma festa que se comemorava a libertação de Israel. Ele dá um simbolismo muito maior e poderoso. Não era só a saída de um povo, literalmente falando, de um território geograficamente falando, mas agora ele nos tira da morte eterna, do inferno, e nos concede vida eterna. É uma libertação muito mais poderosa, em nome de Jesus. Podem servir, por gentileza. Peço aos meus pastores aqui que nos auxiliem nessa hora. Você na sua casa, com seu pedaço de pão, é por amor a Ele. Nós somos alcançados por amor a Jesus, como aqui na transmissão, alguém já escreveu aí que aceita Cristo, que confessou a Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. E tantos outros que se inscreveram pelo QR Code, e tantos outros que não escreveram e não saberemos pela sua escrita, mas que entregaram a sua vida a Jesus. Aqueles que creem no Senhor, com o pão em mão, que nós possamos comer desse pão, em memória do Senhor Jesus. Você pode comer aí agora, em nome do Senhor. Comamos em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom, gente. Como é bom nós termos o que João vai dizer em sua epístola: um advogado justo e fiel, cujo aquele que acredita nele e que escolhe andar na luz, o seu sangue lhe purifica e me purifica de todo pecado. Que coisa boa é ter Cristo, porque sem Ele, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, Satanás, ele vem de modo veemente, impetuoso,
sem misericórdia. E Ele transforma as nossas mentes e consciência num verdadeiro campo de batalha, aonde Ele quer derrotar, matar, exterminar a nossa vida. Mas é por causa de Jesus que, quando nesse campo de batalha, na mente, na consciência, isso acontece, nós podemos crer nele, e pelo uso da fé nele, aleluia, Ele nos purifica. E quando Satanás pediu a minha cabeça, a sua cabeça, a nossa derrota, Ele diz assim: olha, mesmo que Ele não mereça, mas eu comprei com sangue, eu o justifico. E não só o justifico, não por ser certo ou correto, mas porque Ele tem poder para fazer isso, o Cordeiro de Deus. Eu não só o justifico, mas eu os purifico. Paz com Deus e paz com os homens. Que você, com o seu cálice, possa agora, em memória do Senhor, lembrar que naquela cruz Ele não voltou atrás. Às vezes, e quantas vezes, eu confesso a vocês, eu penso em voltar atrás. Senhor, me ajuda. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta. Eu te ajudo, eu caminho com você. Nós somos traidores da cruz muitas vezes, mas Jesus não deixou o caminho até a cruz. Foi posto na cruz, morto na cruz, tirado da cruz. E sabe onde é que Ele está agora, igreja? Oh, alabacarabacharabahás. Ele está no meio de nós. Em lembrança dEle, em memória dEle, que eu e você possamos tomar desse cálice, lembrando que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Tomemos todos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.